Olha lá, voltamos então agora para o segundo vídeo. Uma aliança superior para os santos, queridos. O livro de Hebreus revela que Cristo é o mediador de superior aliança instituída, com base em superiores promessas. Hebreus 8,6 nos mostra isso. Ela é mais excelente porque as promessas do pacto mosaico eram condicionais, terrenas, carnais e temporárias, enquanto as promessas do Novo Testamento são incondicionais, espirituais e eternas. Então, qual as diferenças entre o Antigo Testamento e o pacto abraâmico? O que nós podemos ver isso? Qual a diferença entre o Antigo Testamento e o pacto abraâmico? O que nós podemos ver nisso? Primeiro, Deus estabeleceu a aliança mosaica, ou seja, o Antigo Testamento, com a nação de Israel no Monte Sinai. Todos nós sabemos disso, você sabe disso e eu sei disso. Esse pacto não foi o primeiro que Deus firmou com o homem, mas foi o primeiro que ele fez com Israel como nação. Ok? Esse foi o primeiro pacto que Deus fez com Israel como nação. A aliança mosaica foi escrita 430 anos depois da aliança abraâmica. E não alterou, não anulou e nem revogou as cláusulas da primeira aliança abraâmica. Gênesis capítulo 3, 17 e 19, você pode ver sobre essa primeira aliança, que era incondicional, irrevogável e eterna. Muitas pessoas, queridos, hoje em dia, confundem a aliança mosaica com a aliança abraâmica e afirmam que a terra prometida não pertence mais ao povo judeu, porque a nação perdeu seu direito em razão do pecado. Entretanto, Deus garantiu a Israel a posse permanente da terra, não através da aliança mosaica, mas da aliança abraâmica. Gênesis capítulo 15, 7, 21, 17, 6, 8, 28, 10, 14. Você pode ver tudo sobre isso. A palavra de Deus, ela é profunda, ela não erra, ela é irrefutável, ela é inerrante. Os homens aqui confundem muitas coisas, entendeu? Deus foi muito claro quando ele disse para Abraão: os que te abençoarem serão abençoados, né? Deus abençoou a Israel através da aliança abraâmica. As promessas do pacto mosaico eram condicionais. O pré-requisito era que Israel obedecesse aos mandamentos para que Deus cumprisse as promessas de bênçãos estabelecidas no pacto. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Mas Israel não cumpriu as cláusulas do pacto. A falha não estava na lei, pois o mandamento era santo, diz a palavra, e justo e bom, Romanos 7,12. Mas na natureza pecaminosa do homem, que se rebelou contra as condições estipuladas no pacto, essa aliança tinha um poder limitado, não podia conceder vida espiritual nem justificar os pecadores. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 7 e versículo 9. Então, como que Deus firmou a nova aliança, pastor? Como é que Deus fez isso? É simples. A Escritura deixa claro que a nova aliança foi feita exclusivamente com Israel, ou seja, os descendentes de Jacó, pelo sangue, e não com a igreja, Hebreus 8:10. Em nenhum lugar da Escritura a igreja é chamada de Israel ou Israel espiritual, como alguns ensinam. Está claro na Escritura que as bênçãos nacionais, espirituais e materiais prometidas na nova aliança serão cumpridas com Israel literal no reino milenar. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 40. A nova aliança, amados, foi profetizada pela primeira vez por Jeremias, 6 séculos antes do nascimento de Cristo. Jeremias capítulo 31, conforme Hebreus 8:8. Ao falar do novo pacto, Deus usa os verbos no futuro: firmarei, você já viu isso? Imprimirei, inscreverei, serei, usarei, lembrarei. Você pode ver isso em Hebreus 8:8, 10, 12. Mostrando que cumprirá as cláusulas dessa aliança. Além disso, o cumprimento depende unicamente da integridade de Deus e não da fidelidade de Israel. Está muito bem claro isso. Se a nova aliança não foi firmada com a igreja, por que foi apresentada em Hebreus 8? Refletiu? O escritor de Hebreus foi movido pelo Espírito Santo a citar a nova aliança com o propósito de ressaltar o fracasso da aliança mosaica e mostrar a Israel que as promessas reunidas num pacto melhor estavam disponíveis através de Jesus Cristo. A nova aliança foi instituída na morte do Senhor, Hebreus 9, 16 e 17. E os discípulos ensinaram seus conceitos à nação de Israel. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O fato
da nação de Israel ter rejeitado seu Messias resultou no adiamento do cumprimento cabal do pacto que só ocorrerá quando Israel receber a Cristo na sua segunda vinda. Isso é notório, isso é real, isso não é conto de carochinha não, amados, isso é palavra de Deus, isso é Bíblia, amém? Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, isso não é conto de carochinha, amém? Então, quais são as promessas, pastor, da nova aliança? O que nós podemos ver das promessas da nova aliança, então? O que nós podemos olhar nisso aí, então, das promessas da nova aliança? Primeiro, em primeiro lugar, a nova aliança proporciona uma transformação interior da mente e do coração, que só pode ser produzida através da regeneração espiritual. Deus disse: nas suas mentes imprimirei as minhas leis, e também sobre os seus corações as escreverei. Hebreus 8:10. A antiga aliança era exterior, lavrada na pedra. Êxodo 32, 15 e 16. A nova aliança é escrita em tábuas de carne, no seu coração, no meu coração, isto é, nos corações dos homens. 2 Coríntios 3:3. Através do ministério do Espírito Santo, isso acontecerá com Israel como um todo na segunda vinda de Cristo, quando Deus derramará o seu Espírito sobre o povo judeu não salvo, fazendo com que se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus como seu Messias. Zacarias 12:10, Romanos 11:26. Em segundo lugar, a aliança mosaica estipulava que os conceitos da lei, com seus complicados rituais e regimentos e preceitos, só fossem ensinados pelos líderes religiosos. Os que vivem sob os preceitos da nova aliança são ensinados pelo Senhor Deus, por meio do seu Santo Espírito, que habita em seu interior, no meu interior, no seu interior, e recebem poder para andar nos caminhos do Senhor e guardar os seus estatutos. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Em terceiro lugar, na antiga aliança, o pecado era lembrado sempre que um animal era oferecido em sacrifício. Nós acabamos de mostrar isso para vocês em Hebreus 10:3. Na nova aliança, Jesus foi o cordeiro do sacrifício, o cordeiro pascal, aleluia, que de uma vez por todas, removeu o pecado, o meu pecado, o seu pecado. Hebreus capítulo 10, 15 e 18, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor disse: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Glórias a Deus! Jamais me lembrarei. Hebreus capítulo 8, 12, conforme Jeremias 31, 34. A palavra jamais é uma dupla negativa no texto grego. O que significa que não, nunca, sob nenhuma circunstância, Deus se lembrará dos pecados do Israel redimido. Está vendo? Ele jogará no mar do esquecimento. Glórias a Deus por isso. Ele jogará no mar do esquecimento. Acho que nós vamos ter que ir para o segundo vídeo. O estudo hoje está muito bom e não vou conseguir fazer só aqui no segundo vídeo. No segundo vídeo, vamos para o terceiro vídeo. Em quarto lugar, Cristo é o mediador da nova aliança. Hebreus 9, 15 e 20. O mediador atua como intermediário entre duas partes que desejam estabelecer um acordo entre si. Os mediadores põem seus próprios interesses de lado pelo bem das partes envolvidas no acordo. Não é isso que o mediador faz? O mediador precisa ser digno de confiança, aceitável pelas partes, ou seja, incapaz de assegurar o cumprimento do pacto através de sua morte. Cristo tornou-se mediador da nova aliança e possibilitou a reconciliação de todos aqueles que confiam em sua obra redentora. Aleluia, foi isso que o Senhor fez. Por isso que ele é o mediador entre Deus e os homens. Né? Não existe outro intercessor, não existe outro mediador, não existe outro que possa interceder pela sua vida, não existe outro que possa mediar pela sua vida, porque ele é o nosso religare, ele é a nossa religião verdadeira, porque ele nos religou a Deus. Estávamos afastados e através de sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos religou ao Pai Celestial. Ele é o nosso mediador supremo. Voltamos no terceiro vídeo, que bênção, glória a Deus por isso.